Olá, bem-vindos à segunda parte do tutorial da formação para uso de ferramentas Google. Como nós terminamos no tópico anterior, criando a nossa pasta dentro do Google Drive, nós vamos clicar duas vezes na pasta Curso Google Docs e vamos clicar em Novo e vamos selecionar Documento Google. O Google já vai carregar o nosso documento. Nós podemos ver aqui já que ele se assemelha bastante com o editor de texto que nós já usamos, tanto o Microsoft Word quanto o LibreOffice. A primeira coisa que nós devemos fazer é dar um título para o nosso arquivo, ou dar um nome para o nosso arquivo. Tá? Então o nome do nosso arquivo vai ser Aula Google Docs. Vocês podem ver que logo abaixo do nosso nome do arquivo, ele já vai ter a barra de ferramentas e a barra de tarefas. Uma coisa que é importante lembrar é assim que nós damos o nome ao nosso arquivo, ele já salva lá no Drive com o nome do arquivo que nós criamos. Então, a cada alteração que nós fizermos, por exemplo, digitamos algo na página aqui, vamos clicar aqui para esconder essa barra. Aí ele já salva as nossas edições. Tá? Para nós pouparmos tempo aqui e colocarmos um texto, eu vou usar um gerador Lorem Ipsum, que eu já deixei o link nos materiais complementares do nosso curso. Então, vamos digitar aqui gerador Lorem Ipsum. Ele vai direcionar para esse primeiro aqui, brly.com. Aqui nesse botão eu vou pedir para quantos parágrafos eu quero do meu texto. Vou pedir para gerar 6 parágrafos. Gerando esses nossos parágrafos, os 6 parágrafos que eu pedi, eu vou copiar e colar no meu arquivo. O que nós podemos ver aqui é que ele tem diferença nos tamanhos das fontes. Então, o título está com 11 e o corpo do texto está com 10.5 pontos. Eu vou selecionar todo o meu texto e vou continuar em Arial e o tamanho da minha fonte vai ser 11. Ou melhor, eu vou selecionar todo o meu texto aqui e vou deixar todos em Arial 12. Por quê? Porque Arial 12 é o tamanho padrão, é o tipo de fonte e o tamanho padrão para trabalhos acadêmicos conforme a ABNT. Então deixei Arial 12, se eu quiser eu posso deixar aqui em Times também, que também é uma fonte aceita pelos padrões da ABNT, mas eu gosto mais da Arial, então eu vou deixar em Arial. Fonte Arial, tamanho 12. Nesse primeiro parágrafo aqui, o que eu vou fazer? Eu quero deixar ele com um recuo de parágrafo. Então, se eu clicar nessa setinha aqui eu vou selecionar o recuo de todo o parágrafo. Na primeira linha é esse quadradinho em cima que tem da setinha ali, né? Então eu vou colocar o recuo da primeira linha em 1.25. Certinho? O que acontece? Outro fator interessante aqui para normas da ABNT, e conforme a gente for fazendo o nosso arquivo a gente vai transformando, é o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas nada mais é que o espaçamento entre uma linha e outra. E o normal é 1,5 o espaçamento entre as linhas, tá? Certinho. O que eu vou fazer, por exemplo,
se dentro desse meu arquivo eu tenho alguma citação. Como vocês podem ver, o nosso texto aqui ele já está justificado, mas eu posso deixar alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, mas eu gosto de usar o justificado. Espaçamento entre linhas, se a gente fosse fazer algum tipo de citação para trabalho acadêmico, a gente seleciona o espaço entre linhas simples. O tamanho da nossa fonte vai continuar, o tipo da nossa fonte vai continuar Arial, e o tamanho da nossa fonte vai mudar para 10. Nas citações, nós vamos aumentar todo o recuo. Então eu vou selecionar essa setinha aqui, que ele vai puxar todo o meu texto para lá. O tamanho de recuo padrão é 4. Então arrastei lá para 4. Ok. Eu posso também alterar o recuo da direita, mas como não é nosso caso, nós vamos deixar ele aqui, ó. Posso mudar aqui até 12, posso voltar lá para o 16. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo aqui no começo é que a gente pode configurar a margem desse documento, tá? Então a gente vai clicar em Arquivo, Configurações da página. Aqui, como eu já alterei, ele já está salvo, mas eu posso selecionar aqui 2 cm para a margem superior, 2 cm para a margem inferior, 2 para a esquerda e 2 para a direita. Eu posso aqui clicar em definir como padrão que a partir de agora todos os documentos que eu criarem dentro da minha pasta do Google Drive, eles vão sair nesse padrão aqui, 2, 2 e 2. Mas como não é o caso, eu vou cancelar. Então ele tem 3 cm de recuo aqui, 3 cm aqui, 2 cm na direita e 2 cm no inferior da página. É bom sempre lembrar que essa parte cinza aqui da régua é a nossa margem. Então lembra que nós deixamos com 3 centímetros? Então a partir daqui até o início da minha margem tem 3 centímetros. Se por acaso eu alterar a minha margem, o meu recuo para dentro dessa margem, ele vai desconfigurar o meu documento. O meu documento vai estar fora da configuração, certo? Então vamos deixar aqui em 0, que ele já volta ao normal. Aqui na primeira linha também, vamos deixar 1,25. Voltando lá na configuração da página, outra opção que nós podemos fazer é alterar a cor da página. É claro que normalmente a gente sempre vai utilizar o branco, né? Mas a gente pode usar outras cores aqui na página. Então toda a nossa página está em azul, menos o texto, né? O texto ele continua com o fundo branco. Vamos voltar lá e deixar com o fundo branco. Configurações da página, cor da página branca. Ok. Então, basicamente a questão de recuo, de espaçamento entre linhas, justificação de texto é essa aí, tá? Então vamos clicar aqui, selecionar esse parágrafo e vamos alinhar à direita. E esse parágrafo vamos deixar centralizado. Certinho? Bom, continuando as alterações do nosso texto aqui, eu vou selecionar aqui, vamos dizer que toda essa parte aqui eu fiz em minúsculas, né? E eu quero transformar todo esse primeiro parágrafo aqui em maiúsculas. O que eu vou fazer? Vou vir em formatar, vou selecionar texto,
e uso de maiúsculas e minúsculas. Selecionando o uso de maiúsculas e minúsculas, eu posso selecionar para usar todas as palavras em maiúscula, posso selecionar para que seja todas em minúsculas, ou posso selecionar também. Vocês perceberam aqui, ó, só deixa eu fazer um comentário. Vocês perceberam que cada vez que eu mexo na formatação do texto, eu vou colocar aqui, ó, todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Ele já salva e as alterações são feitas no Drive. Quando eu volto lá no Drive, vou abrir o meu arquivo, ele já está com as alterações que eu fiz anteriormente. Outra coisa importante a ressaltar aqui é que a qualquer momento eu posso alterar o nome do meu documento aqui, certo? Então vamos selecionar aqui e vou deixar como estava antes. Formatar, texto, maiúsculas e minúsculas, vou deixar todas minúsculas e vou deixar a primeira aqui em maiúscula. Aqui também. Aqui também que tem um ponto, eu vou colocar a primeira letra em maiúsculo. Eu não indico muito usar essa ferramenta porque cada vez que a gente troca, ele não tem como voltar ao original, ao menos que você vá dando o Ctrl Z, né, que é desfazer, ou clicando aqui em desfazer, até voltar no estado original. Então, por exemplo, eu comecei a digitar uma lista de nomes de pessoas e não percebi que estava tudo em minúscula, né? Então, vou colocar aqui Ana, Beatriz, Cláudio, Diego, Elias e por assim vai. Então, se eu selecionar aqui, vou aqui formatar, texto, todas as palavras com a primeira letra em maiúscula, certinho? Vamos apagar aqui então, para continuar trabalhando no nosso texto. Bom, vamos explorar mais algumas coisas da formatação do texto. Eu posso trocar também a cor da minha fonte. Eu seleciono o que eu quero mudar. Aqui na barra de tarefas aqui, eu consigo alterar a cor do texto. Vamos colocar aqui rosa. Tá? Então, a primeira linha aqui, primeira palavra, as primeiras palavras ficaram todas em rosa. O que eu posso também é colocar aquele efeito de destaque da palavra. Logo do lado aqui da cor do texto, eu tenho uma cor de destaque. A cor de destaque ele vai ficar como se fosse com aquelas canetas destaca-texto, né? Então, vamos selecionar amarelo e já alterou aqui. O que eu posso fazer? Não era essa palavra, eu posso clicar aqui em desfazer, né? Ou eu posso clicar apertando no teclado o atalho Ctrl Z. Seguindo também, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar, vamos dizer que essa palavra é uma palavra em inglês, eu vou colocar em itálico. Outra formatação que eu posso fazer no meu texto é colocar em negrito e colocar sublinhado. Tá? Continuando aqui, eu também posso, vou tirar de itálico aqui, eu posso selecionar só algumas palavras e essas palavras aqui eu posso trocar o tipo de fonte. Tá? Então coloquei aqui outro tipo de fonte e ela só trocou as palavras que eu selecionei. Uma opção interessante que eu tenho aqui
é a ferramenta Pincel, que aqui no Google Docs ele está como pintar formatação. O que essa ferramenta faz aqui? Essa ferramenta ele vai transformar todo o texto que eu selecionar após aqui, ó. Eu vou selecionar esse texto que eu já troquei a letra, que eu já troquei o tipo de fonte. Se eu clicar aqui no pincel, né, ou pintar formatação, todo o texto que eu selecionar aqui após, ele vai transformar no mesmo jeito que eu tenho aqui, para não ter que selecionar a fonte, para não ter que trocar o tamanho da fonte. Então eu vou selecionar essas 3 palavras aqui. Vocês podem ver que ela vai ficar igual estava lá. Então trocou, vocês podem ver que aqui a fonte é Impact e aqui também ela ficou como Impact. Bom, eu vou fazer mais uma alteração aqui para vocês verem como funciona a ferramenta Pincel. Vamos dizer que este trecho aqui ele vai ser Times New Roman, tamanho 10. Opa! Vamos selecionar de novo. Acontece. Times New Roman, tamanho 10. A cor vai ser verde. Vai ser negrito, itálico e sublinhado, tá? Para não ter que repetir todos esses passos novamente, eu vou selecionar aqui e vou selecionar a ferramenta Pincel e seleciono o trecho que eu quero repetir essa formatação, certo? Baguncei demais o meu texto. Eu já sei que essa formatação aqui está justificado e é Arial 12. Eu vou selecionar tudo aqui e vir nesse T que tem um risquinho aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a formatação. Então eu vou limpar a formatação aqui, ele volta o meu texto no formato original. Então vou clicar novamente, é um texto justificado. A fonte está certa, é Arial, o tamanho é 12, tá? E o espaçamento entre linhas é 1,5. Certinho? Outra ferramenta interessante aqui que a gente pode usar nos nossos documentos é a ferramenta de link. Então eu vou escrever aqui esse texto foi retirado de um gerador Lore Y. Clique aqui para acessar. Então, deixa eu só lembrar qual que é o meu endereço que eu usei aqui. Eu vou já aproveitar, já vou copiar esse arquivo, Ctrl C, vou copiar esse link e vou selecionar aqui, ó, clique aqui e vem aqui, ó, inserir um link. Aqui ele já pede, né? Clique aqui e vou colocar o link da minha página. Aplicar. O que eu faço para acessar esse link aqui? Eu vejo aqui como que eu vou fazer para acessar, né? Então eu venho aqui, clico em cima e já ele vai mostrar o link que eu utilizei antes. Eu clico em cima dele, ele vai redirecionar para a minha página. Eu posso também criar outro link, ou se eu coloquei o link errado, eu posso editar. Clicando em editar, eu altero aqui, por exemplo, google.com e clico em aplicar. A próxima vez que eu clicar aqui em cima, ele já vai dar o meu link como para o Google, certo? Então vamos
voltar aqui, clica na canetinha, né, editar link, então é ly.com, aplicar. Certinho. Outra opção aqui na minha formatação de texto que eu posso fazer, e é bem interessante, eu posso selecionar o texto aqui. Cada vez que se seleciona um texto, ele já abre essa janelinha de adicionar um comentário. Ou você pode vir por aqui, ou pode vir aqui nessa barra. Então, vamos adicionar um comentário. Eu vou escrever aqui o link desse site está errado. O correto é www.google.com. Comentei. Então, cada vez que eu chegar nessa linha, nesse parágrafo, vai estar lá o comentário. Essa opção de comentário ela é bem interessante. Por exemplo, se você é professor e está corrigindo o trabalho de um aluno, né? Então você pode ir inserindo comentários, né? Vamos adicionar mais um aqui e vamos colocar assim: essa frase foi copiada do autor Joãozinho. Verifique o livro de onde foi retirado. Escrever e falar ao mesmo tempo não é fácil, gente. Vamos lá. E esse aí também é interessante se você está fazendo em mais de uma pessoa, se você está trabalhando com mais de uma pessoa no arquivo, cada um pode fazer sua contribuição, né? Sua contribuição para o texto. Se você quer retirar, é só clicar nesses 3 pontinhos aqui e clicar em excluir. Ele vai pedir se você deseja excluir os comentários. Vamos excluir. Tá? Então, seguindo as nossas opções aqui na barra de tarefas, né? Então a gente já viu como usar a ferramenta pincel, a gente já viu como alterar a fonte, o tamanho da fonte, deixar em negrito, itálico, sublinhado, cor do texto, cor de destaque. A gente já inseriu um link e inserimos um comentário também. Agora tem uma ferramenta bem interessante aqui, que é o inserir imagem. Dentro das opções, né, de fazer um upload de imagem, eu posso pesquisar uma imagem direto na web e colocar aqui. Eu posso colocar uma imagem que está lá no meu Google Drive, né? Eu posso colocar por exemplo, se eu estou usando a mesma conta que eu uso no meu celular, né? O meu celular ele faz backup automático das fotos, tá? Então, todas as fotos que eu tenho no meu celular, se eu clicar aqui em Google Fotos, eu vou conseguir puxar, né, as fotos que eu tenho lá no meu backup para o meu documento aqui. Por URL, a gente vai colocar um caminho direto para uma imagem, né? E a câmera, eu ligo a câmera do meu notebook, ou do meu tablet, ou do meu celular e consigo inserir a imagem diretamente no meu documento. Tá? Como eu não tenho nenhuma foto aqui vinculada à minha conta aqui, porque é a conta que eu criei para esse curso, eu vou pesquisar na web aqui, vamos procurar uma imagem diretamente na internet. Como eu coloquei o Lorem Ipsum ali, vamos ver se acho uma imagem que referencia isso. Aqui ele só vai ter alguns textos, né?
mas eu vou colocar essa imagem aqui, né? Então eu selecionei um item e vou pedir para inserir. Vocês podem ver que a foto ficou bem consideravelmente grande, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar em editar, eu posso clicar em opções da imagem, tá? E alterar o tamanho da minha imagem. Vamos dizer que eu quero uma imagem que tenha 10 centímetros de altura. Podemos ver lá que ela já diminuiu de tamanho, já coube na mesma página do meu texto, né? Eu posso mudar por 10 centímetros, eu posso também deixar a minha imagem 25% do tamanho original, né? Eu posso também girar a minha imagem, tá? Aqui ele já tem por padrão 90 graus, né? Então 90 graus ele vai girar. Ou eu posso especificar, se eu quero 45 graus, ela rotacionou ali os 45 que eu pedi, tá? Eu posso ainda, dentro das opções de imagem, eu posso ajustar o texto, né, para que ela ajuste o texto ao lado da imagem, tá? Então pode ver até que o texto que eu escrevi embaixo ela já veio do lado, certinho. Aqui eu ainda posso colocar a posição para que ele se mexa junto com o texto ou para que a imagem fique exatamente nesse mesmo lugar aqui. Eu posso ainda editar a cor da minha imagem. Ele tem aqui, ó, em novas cores. Eu posso trocar aqui, o Google me permite que eu faça essa alteração em cima da imagem, tá? Então vamos deixar uma corzinha bacana aqui. Vou colocar essa azul. Não ficou legal. Vamos voltar para essa rosa aqui, tá? Além disso, ainda tem as opções de ajustes, né? Eu posso aumentar a transparência da minha imagem, se eu quiser deixar como se fosse uma marca d'água no meu documento, e posso trocar o brilho e o contraste da minha imagem, né? Posso mexer no brilho, vou deixar em 0 aqui, tá? Certinho. Ou se eu quiser, se eu mexer e não conseguir voltar no estado original da minha imagem, é só clicar em redefinir que ela volta ao normal. Outra opção de imagem, então, vamos inserir uma imagem direto do meu computador. Vamos selecionar aqui uma imagem. Essa imagem aqui eu estou subindo direto do computador para o arquivo, tá? Então, essa imagem. E eu também posso fazer os mesmos ajustes que eu fiz lá na outra imagem. Essa daqui eu vou deixar com transparência. O ajuste de texto eu vou colocar o ajuste de texto para ele quebrar o texto. Então ele vai, se eu arrastar essa imagem aqui para cima, ela vai se inserir no meio do texto, tá? Então ele quebrou o texto em uma parte para cima e outra parte para baixo da imagem, tá? Não tem muito segredo. Vamos apagar a nossa imagem aqui. Pronto, apagamos. Bom, aqui como no momento eu não vou mais utilizar nenhuma imagem, eu vou fechar essa opção dessa janela de opções de imagem, tá?
Então aí fechou, eu já consigo mexer no meu texto novamente, sem nenhuma janela me atrapalhando. Uma outra função que é bem esquecida, tanto aqui no Google Docs quanto no Word ou no LibreOffice, é a utilização de estilos. Para que eu vou usar os meus estilos? O meu estilo é toda vez que eu for colocar um parágrafo, posteriormente para utilizar um sumário, né, de um trabalho acadêmico, né, por exemplo, eu posso selecionar aqui, tá? Então vamos dizer que o meu título ele tem que ser Arial, tamanho 14, ele é em negrito e não é sublinhado, tá? Eu vou trocar aqui a fonte, vamos dizer que todos os meus títulos desse documento vão ser vamos ver, essa fonte aqui, Pacífico. Não ficou legal. Vamos ver aqui. Courrier New. Então, todas os títulos do meu documento vão ser em Courrier New. Tá? Então, vamos colocar aqui mais um título 2. O que eu vou fazer? Não, vamos escrever aqui. As alterações de texto no Google Docs. Tá? O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou selecionar primeiro essa formatação que está correta e vou vir aqui em título. Quando eu venho aqui em título, eu vou usar essa formatação para título, tá? Então eu já defini como padrão que todos os títulos sejam em Courrier New número 14, tá? E negrito. Então eu vou vir aqui, selecionar no outro título. Vocês podem ver que ele está em texto normal e venho aqui em título e é só clicar. Pode ver que ele ficou conforme o outro texto, né? Então, aqui eu fiz todo em caixa alta, né? Então, lembra aqui, formatar, texto, maiúsculas. Correto. E também é claro que eu posso fazer essa mesma alteração aqui, né? Eu posso fazer aqui onde está o texto normal, para que toda a formatação seja texto normal. Então agora a referência de texto normal é Arial 12 justificado. Tá? Aqui ele não me permite fazer um novo estilo, tá? Mas eu posso indicar para vocês aqui também, se for de preferência de vocês, como dificilmente a gente usa nos níveis, né, um terceiro nível de título, eu posso clicar aqui em título 3 e peço para usar essa formatação no título 3. Tá? Então o meu título 3 aqui no documento, ele vai ser formatado como uma citação. Tá? Então vamos mexer no nosso texto aqui e vamos dizer que esse daqui é uma citação. Eu venho aqui e clico em título 3. Clico em justificado e agora ele está a mesma formatação da minha citação aqui em cima. Se eu quiser voltar ao normal, eu posso selecionar aqui e vir em texto normal. Certinho? Bom, outra opção que nós podemos ver aqui por exemplo, se você está corrigindo algum trabalho, tá? E você quer destacar algo que está errado, ou riscar, por exemplo, né? A gente pode vir em formatar, né? Texto, e a gente vem em taxar. O taxar, o que ele vai fazer?
ele vai riscar em cima do texto. Ó. Então, eu risquei o texto aqui e posso inserir o comentário. Essa palavra está errada. Tá? Então, ele já está alterado ali, né? Ele já fica destacado por causa do comentário, mas mesmo assim eu posso colocar um risco em cima. Então, para desfazer, ou eu posso limpar a formatação, ou eu vou lá em formatar e clico novamente em taxar. Vamos lá, formatar, texto, taxar. Tá? Vou retirar esse comentário aqui de novo. Isso aí. Bom, outra coisa legal a ser feita aqui é bordas e sombreamento. Então vamos selecionar um texto aqui. A gente vem em formatar, estilos de parágrafo, bordas e sombreamento. Então eu vou selecionar para que tenha uma borda em cima, embaixo, na esquerda e na direita. A largura da borda vamos deixar em 1 ponto. O tipo da linha da borda, vamos deixar esse tracejado aqui. A cor da borda, vamos deixar esse azul escuro. E cor do plano de fundo, esse azul bem clarinho aqui. Vamos aplicar. Aí a gente pode ver que já foi aplicado aquele efeito conforme nós pedimos ali. Para desfazer, vamos dar um Ctrl Z, né? O que acontece? Esse bordas e sombreamento eu posso utilizar, né? Eu posso utilizar ele, vamos lá, formatar bordas e sombreamento. Se eu quero dar um destaque ou fazer como se o texto estivesse dentro de uma caixa de texto, né? Então vamos selecionar aqui de novo outra cor, vamos colocar outra cor aqui e aplicar. Como eu selecionei uma parte do outro parágrafo ali, ele pegou os dois, mas eu quero só esse aqui. Então em cima, embaixo, na esquerda e na direita. A cor da borda vermelha e o interior da borda vamos deixar azul. Aplicar. Então tá aqui. Né? Ctrl Z para desfazer. É isso aí. Lembrando que cada alteração que eu faço aqui, ele já salva automaticamente, né? Ele já salva automaticamente no Google Docs. Vamos dizer que eu apaguei esse parágrafo aqui, ele já está salvando, né? Eu vou desfazer, ele vai salvar de novo. Certo? Bom, e falando em salvar, o que eu posso fazer aqui também é baixar uma cópia, né? Baixar uma cópia desse arquivo para o meu computador. Então eu vou fazer um download em formato do Microsoft Word, que é um docx. Eu posso fazer em ODT, eu posso eu posso fazer em RTF, né? Posso baixar em PDF também. Essas são as 4 principais opções, né? Então vamos fazer um download da versão em Microsoft Word. Ele vai baixar aqui. Vou clicar no meu arquivo. Ele já vai abrir o Word no meu computador, né? Tem a mesma. Lembra que a fonte era Courier 1014 negrito, o texto em Arial 12, justificado, a minha citação aqui em Arial 10 com o recuo de 4 centímetros, né? O texto aqui que estava com alinhamento à direita, né? O texto centralizado. Olha o outro título aqui,
né, a imagem, até inclusive o próprio comentário que eu fiz lá e o hiperlink, né? No Word, se eu clicar em cima do link segurando o Ctrl do teclado, ele vai abrir o navegador com o meu link. Vamos lá, ele já vai abrir. Ele abriu fora da minha janela aqui, ó. Ele já abriu aqui, ó. Tá? Então não tem segredo. Você pode baixar, fazer as alterações, depois subir lá no arquivo do Google Drive. Ou é sempre bom você ter uma cópia de segurança, né? Depois essas alterações que eu fiz aqui, por exemplo, eu não quero perder, né? Então eu posso salvar uma cópia de segurança no computador enquanto eu vou mexendo lá no meu Google Drive. Outra opção que eu tenho também na hora de salvar é salvar como enviar como e-mail, enviar por e-mail como anexo, tá? O que eu vou fazer? Em vez de eu pegar, salvar o arquivo, abrir o Gmail e mandar para a pessoa lá, né? Eu vou clicar aqui em enviar por e-mail como anexo. Então eu já vou mandar para o meu e-mail particular aqui. E vou escrever a mensagem do corpo do e-mail. Arquivo de texto. Eu posso pedir para salvar como PDF, como Word, como HTML, tá? Então eu vou mandar uma cópia em PDF, que a pessoa que recebe, aí ela não consegue alterar o arquivo, tá? Eu já vou abrir aqui o e-mail, só um minutinho. Bom, eu cortei aqui a parte que eu estava acessando o meu e-mail, né? Para não mostrar nos outros e-mails, mas ele está aqui, ó. Docs Pato Branco anexou o seguinte documento, aula Google Docs. E tá aqui o meu arquivo em PDF. Eu não consigo modificar ele, né? Eu posso fazer o download de uma cópia. Por mais que eu abra aqui com os documentos do Google, eu não vou conseguir alterar, tá? Mas é bem interessante para você mandar um arquivo, né? Para compartilhar algum arquivo também é uma opção. Vamos fechar aqui. Voltando para o nosso arquivo. Outra opção que eu tenho aqui é para compartilhar, né? Eu posso compartilhar também este meu arquivo. Tá, então deixa eu só ver aqui. Compartilhar. Tá, então eu vou adicionar uma pessoa. Vou colocar o meu e-mail aqui novamente. Tá? E ele vai aparecer. Lembrando que se você escrever aqui e digitar em concluído e clicar em concluído, ele não vai compartilhar o e-mail, tá? Você vai escrever o e-mail da pessoa e aparecer essa janelinha de contato aqui. Você clicando nessa janelinha de contato, ele já vai aparecer desta forma aqui, ó. Compartilhar com pessoas e grupos. Nesta opção do lado aqui, eu posso só pedir para a pessoa se a pessoa pode ler, aí ela não vai conseguir fazer nenhuma alteração. Comentarista, eu só vou conseguir inserir comentários, tá? E se eu colocar em editor, a pessoa vai conseguir editar o meu texto, certo? Pronto, compartilhei. Na questão de compartilhamento é isso. Mais uma coisa interessante a se destacar aqui são as listas, né?
Então eu posso tanto fazer uma lista com marcadores, que são as bolinhas, setinhas, os quadrados, né? Ou a lista numeral, com letras, só numeral, né? Só com letras, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, a outra coisa interessante é na hora de pular de uma página para outra, eu posso apertar Enter, mas eu não recomendo muito, ou eu posso chegar aqui e dar um Ctrl Enter. O que acontece com o Ctrl Enter? Ele vai pular a página, tá? Para não acontecer o seguinte, vamos fazer da outra forma aqui. Eu vou só dar uns Enter aqui para pular de página e eu vou começar o meu texto aqui. Comecei o meu texto aqui e lembrei que depois eu tenho mais texto para inserir aqui em cima. O texto vai aqui em cima e conforme eu aperto o Enter, ele vai pular o texto que tem embaixo para outra linha. Vocês estão vendo, né? Estão vendo como acontece. O que eu posso fazer é apertar o Delete aqui, né? E pegar a primeira palavra que tinha lá no outro parágrafo e dar um Ctrl Enter, tá? Aqui eu posso ir incluindo mais texto que ele não vai alterar aqui embaixo. Então vamos lá para a nossa lista. Eu vou colocar aqui, vou listar alguns atalhos que tem aqui no Google Docs, tá? Então vou colocar aqui atalhos. Ctrl B é o negrito. Selecionei, Ctrl B, negritou a palavra. Ctrl, vamos tirar do negrito, Ctrl B, tirei do negrito, Ctrl mais U, se eu não me engano, é o sublinhado. O Ctrl. Vocês podem ver que se eu não desativar o sublinhado, ele vai continuar escrevendo ali, ó. Ctrl U, Ctrl mais I, itálico. Tá? Qual? Ctrl mais A. Seleciona todo. Vamos escrever direito, né? Seleciona todo o documento. Ctrl A. Estão vendo? Selecionou tudo aqui, ó. Vamos lá. Salvou já as alterações. Vamos ver se eu tenho mais alguma dica de atalho. Ctrl mais F, localizar uma palavra ou sentença. Então, por exemplo, quero procurar essa palavra aqui, gerador lorem y. Eu vou apertar Ctrl F e vou escrever gerador. Todas as vezes que aparecer gerador, ele vai mostrar para mim no documento, tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha lista de atalhos
e posso colocar os marcadores de bolinha. Então ele tem vários níveis, tá? Conforme eu aperto o Tab, que é a tabulação, ele vai mudando o meu marcador, tá? Conforme os níveis, ele vai mudando, certo? Vou dar um Ctrl Z. Pronto. Eu fui um nível a mais do que eu queria. Eu tenho que utilizar aqui, ó, diminuir recuo. Então ele voltou, desculpa, voltou. Bom, eu posso fazer também uma lista de mercado. Vamos fazer uma lista de mercado com os numeradores. Lista de mercado. Na lista de mercado, eu já vou selecionar aqui lista numerada. Vamos colocar arroz, feijão. Lá dentro do feijão eu vou colocar um nível lá. Então, feijão preto, feijão branco. Vamos voltar aqui, vou colocar açúcar, sal, pimenta, carne. Mesma coisa aqui na carne. Na carne eu vou querer o que? Carne de frango. Dentro da carne de frango vamos dizer que eu quero colocar quais pedaços que eu quero. Coxa, peito, coração e assim sucessivamente. Carne de gado. Vou colocar carne de gado, eu quero costela, alcatra, picanha e também por aí vai, né? Para voltar lá, colocamos aqui, ó, ele voltou um nível e voltou para o 7. Vamos colocar aqui água, refrigerante e suco. Acho que aí deu para entender como funcionam as listas, né? Bom, agora vamos ver as tabelas. Vamos dar um Enter aqui e dar mais um Enter. Vamos inserir tabela. Então a tabela, eu vou colocar uma tabela de conforme eu for arrastando aqui, ele vai subindo a numeração e ela permite te fazer uma tabela com 20 colunas por 20 linhas, tá? Mas não é o nosso caso, eu vou fazer uma menorzinha aqui, né? Então eu vou fazer de 5 linhas por 4 colunas, tá? Então eu vou colocar aqui, tá. Vamos lá, vamos passar para outra página, Ctrl Enter, né? Lembrando que é para fazer a quebra de página. Então vamos colocar aqui notas dos alunos. Por exemplo, quero fazer uma tabela de nota dos alunos. Aqui eu vou colocar o nome dos meus alunos. Ana, João, Maria e Roberto. Tá? Então vamos colocar aqui janeiro, fevereiro e março. A Ana tirou 10 em janeiro, tirou 9 em fevereiro e tirou 9 em março. O João tirou 8 em janeiro, tirou 9 em fevereiro e tirou 9 em março. Vamos colocar a nota da Maria aqui também. Certo?
quais as possibilidades que eu posso trabalhar com essa tabela aqui. Essa tabela aqui eu posso editar ela, tá? Então o que a gente vem fazer? Então, selecionei aqui o que eu quero alterar, vou clicar com o botão direito e vamos ir aqui em propriedades da tabela. Dentro das propriedades da tabela a gente vai ver semelhante ao que a gente viu lá nas bordas e sombreamento, tá? Então aqui, borda da tabela, eu vou colocar uma cor vermelha e o cor de fundo da tabela eu vou colocar cinza, tá? Vamos apertar OK. Pronto. Pode ver que a primeira linha da minha tabela está em cinza e as linhas da minha tabela estão em vermelho. Eu posso selecionar aqui também, vir em propriedades da tabela e colocar a mesma cor de fundo para combinar com a primeira linha. Então ali destacou os nomes, destacou os meses e as notas ficaram com a formatação normal. Bom, e aí o que acontece? Terminei minha tabela, mas esqueci de colocar um aluno aqui. O que eu vou fazer? O que a gente tem que ter ideia é sempre aonde está o nosso cursor. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e pedir para inserir uma linha acima, ele vai inserir uma linha acima de onde está piscando o cursor aqui, tá? Se eu pedir para inserir uma linha abaixo, ele vai inserir uma linha abaixo de onde está o cursor. Então vou colocar uma linha acima. Pode ver que ele já automaticamente colocou a formatação que eu já tinha colocado na tabela, tá? Então aqui eu esqueci de colocar sei lá, a Juliana. A Juliana só tira 10. Então tá certinho aqui. A mesma coisa eu posso fazer se eu esqueci de colocar alguma coluna. Eu posso clicar aqui e colocar uma coluna à direita. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, em abril, todo mundo foi legal, todo mundo tirou 10. Menos a Juliana, que tirou 10 em todos os meses, e aqui eu vou dar 9 para ela. Outra coisa que é possível fazer aqui, que normalmente a gente esquece, é transformar o nosso texto em colunas. Tá? Então eu vou selecionar meu texto aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar o meu texto, vou vir aqui em formatar colunas. Tá? Então eu vou pedir, por exemplo, para separar em 2 colunas. Ele já separou as minhas 2 colunas de texto aqui, tá? Vou dar um Ctrl Z, tá? A mesma coisa eu posso fazer para formatar em 3 colunas. Tá? Então separou em 3 colunas aqui, tudo certinho. Vamos aqui desfazer o que a gente fez, né? Para a gente continuar trabalhando no nosso texto. Continuando com as opções que o Google Docs me permite, o Google Docs me permite fazer uma digitação por voz. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vamos apagar isso aqui. E vamos vir em ferramenta digitação por voz. A partir do momento que eu clico aqui, clique para falar, todas as palavras que eu tenho que autorizar que o Chrome use o meu microfone, então vou permitir. E a partir desse momento, todas as palavras que eu falar, ele vai escrever automaticamente no texto. Isso é muito bom enquanto a gente fala ou explica algum assunto, o próprio Google vai
escrevendo no documento para nós. Por exemplo, esse é uma ferramenta muito boa para utilizar em atas, por exemplo, ou reuniões, né, precisa ser gerada uma ata. Então, essa ferramenta nos permite isso. É claro que aqui ele não vai colocar as pontuações, vírgula, né? Então, mas mesmo assim já é uma boa ferramenta para se trabalhar. Vamos fechar aqui e vamos para a próxima ferramenta. Bom, vamos agora com mais uma ferramenta para ser utilizada, que é a ferramenta localizar e substituir. Para que serve isso? Eu quero que todas as palavras, né, ou que uma palavra em específica, que ela, eu estou no meio de um texto muito grande, né, e eu quero procurar essa palavra. Então eu venho em editar, localizar e substituir. Então eu vou procurar aqui lá na minha lista, lá na minha lista do mercado. Então eu escrevi feijão. Eu quero que todos, aonde tiver escrito feijão, mude por ervilha. Então eu vou pedir, eu posso selecionar para ele substituir só uma palavra ou para que substitua todas as palavras que tiverem no documento. Aonde tiver escrito feijão no documento, ele vai trocar todas as palavras. Vou clicar em substituir tudo. Então ele já mudou. Eu quero desfazer. Então ervilha, vou substituir por feijão. Substituir tudo. Pode ver que ele já alterou aqui no meu documento. Certo? Eu posso também pedir só para mudar uma palavra só. Feijão, substituir por ervilha e vou mandar em vez de substituir tudo, vou mandar só substituir. Substitua a primeira feijão, a segunda e a terceira palavra. Tá? Então vamos voltar mais uma vez. Às vezes a gente escreve uma palavra incorreta, né, no documento, né? Então a gente manda substituir tudo. Outra opção que eu tenho aqui também dentro do Google Docs é colocar cabeçalho e rodapé. Eu posso fazer das duas maneiras. A primeira é clicar bem aqui em cima do documento, clicar duas vezes, tá? E aí eu vou inserir o meu cabeçalho. Apertei ESC para sair, ou posso inserir cabeçalho e rodapé. Então vou inserir um cabeçalho, eu vou escrever aqui aula Google Docs. Mesma coisa, eu posso até inclusive inserir uma imagem aqui, tá? Então vamos pesquisar na web aqui e vamos escrever Google. Vamos inserir essa imagem aqui, pode ser. Ela ficou muito grande, né, essa imagem, então vamos lá na opção de imagem, né, e vamos mudar o tamanho dela. Então eu posso tanto mudar nas medidas quanto mudar na proporção. Eu quero uma imagem com 10% do tamanho, ficou muito pequena. Então vamos aumentar para 30%, certo? Deu certo, posso fechar aqui e esse Google aqui eu vou colocar à direita, tá? Então, acho que vamos até apagar essa aula Google Docs aqui que vai ficar mais bacana. Apaguei aqui
Então, todas as páginas ele vai aparecer o Google, né? Que foi a imagem que nós colocamos ali. Aqui no rodapé é a mesma coisa, eu posso clicar 2 vezes aqui embaixo, ou eu posso inserir cabeçalho rodapé, rodapé. Vamos colocar aqui aula Google Docs, Moodle Pato Branco, tá? Então aí em todas as páginas ele também vai repetir, tá? Eu posso até fazer melhor aqui, vamos colocar aqui uma fonte diferente, vamos colocar essa Conforta e vamos diminuir o tamanho para 6, tá? Então aí todas as páginas com... Eu vou deixar esse arquivo de exemplo, tá? Eu só vou colocar em PDF, mas eu vou deixar de exemplo para vocês ali nos materiais complementares, tá bom? Outra questão que é bem importante ressaltar é que eu posso diferenciar a primeira página aqui, tá? Do meu cabeçalho. Então, eu posso selecionar aqui primeira página diferente, que eles somem o que tinha ali no meu cabeçalho. Porém, ele só vai se aplicar a essa primeira página, tá? Então, na segunda página tem a imagem, na terceira página tem a imagem e na quarta página tem a imagem também. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é colocar o número de página. Então, o número de páginas eu vou colocar. Já pode ver que o rodapé aqui da minha primeira página também está diferente, né? Então a primeira página não vai aparecer a numeração, mas mesmo assim eu posso inserir números de página e colocar aqui, ó. Você pode ver que ele tem no desenho aqui que ele já não aparece na primeira página, tá? Se for uma questão de um trabalho, né? Então ele não vai aparecer. Então eu seleciono assim. Não vai aparecer na primeira, vai aparecer na segunda. Primeira página, segunda página, terceira página e assim por diante. Aproveitando que eu estou falando de cabeçalho e rodapé, tem outra ferramenta importante que pode ser usada aqui, que é a nota de rodapé. Opa, vamos lá. Então assim, eu vou escrever meu nome. E vou fazer o seguinte, selecionei aqui, inserir, nota de rodapé, tá? Então ele já colocou um lá, e aqui eu vou colocar setor de tecnologias em educação do município de Pato Branco, Paraná, certo? A mesma coisa que vai acontecer se eu colocar outro município de Pato Branco. Vamos lá, inserir nota de rodapé. Podem ver que ele já colocou automático o número 2. Município de Pato Branco, Paraná, Brasil. Acho que ficou fácil de entender, né? O que eu posso falar mais? Nós temos aqui a opção também de inserir um gráfico, tá? Inserir um gráfico de colunas, por exemplo. Ele vai colocar um gráfico aqui genérico, tá? E eu posso editar esse gráfico lá nas planilhas Google.
Mas eu não vou fazer isso agora porque a gente vai ver no próximo módulo as planilhas Google, tá? Então fica muito mais fácil a gente fazer o gráfico lá do que fazer aqui e editar lá, entendeu? Eu só queria lhes mostrar porque essa é uma opção que também tem aqui dentro do Google Docs, mas é muito mais fácil fazer lá nas planilhas Google. Bom, retomando aqui, eu deixei por último, não menos importante, a gente pode inserir um sumário automaticamente aqui no nosso documento. Como que eu vou fazer para ele gerar um sumário? Eu vou selecionar aqui, ó, o meu texto e vou colocar título 1. Lembrando que eu também posso alterar aqui esse texto, tá? Então eu coloquei título 1, ele aumentou o tamanho da fonte. Então eu vou colocar tamanho 12 e colocar em negrito, tá? Então eu venho aqui, título 1, e vou pedir para usar essa formatação para título 1. Então vou colocar aqui, vou selecionar e vou selecionar título 1. Tá? Atalhos, título 1, lista de mercado, vou colocar como título 1, tá? Deixa eu colocar aqui, tabela de notas dos alunos. Vamos colocar aqui também como título 1, tá? A única coisa que eu não posso fazer na hora de fazer o sumário é deixar aqui como título 3, tá? Que agora que eu vi isso aí. Mas então você desmarca, né? Você vai deixar como texto normal, depois você pode corrigir, tá? Então eu venho aqui em inserir sumário. Ele vai pedir se você quer inserir um sumário com número de página ou um sumário com links azuis, que daí você pode navegar já diretamente pelo documento. Vamos inserir com números de páginas. Então ele já colocou aqui, ele só pulou uma linha, ele pulou uma página na verdade, né? Ele pulou uma página, mas está aqui. Alterações de texto na página 1, alterações de texto no Google Docs na página 2, né? Atalhos na página 4, lista de mercado na página 4 e tabelas de alunos na página 5, certo? Então, vamos desfazer aqui. Vamos voltar aqui em cima. E eu acho que é isso aí, gente. Pelo menos o conhecimento básico, uma visão geral dos Google Docs, é isso aí. Eu estou à disposição de todos, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Em breve eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem referente aos Google Docs, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.